É essa a questão de ordem? Senhor presidente, Pois não, tio, pois não. senhor, Qual a questão de ordem? tio, Retirar as palavras. isso. Senhor presidente, Sobre o tio. eu não tô conseguindo falar, senhor presidente. Quer falar sobre o primo? Pois não, deputado, 30 eu quilos de quero só maconha, saber quer qual a sobre questão de ordem, não, Tá querendo falar sobre o tio, por favor. Prende muito, me deixa realmente querendo viver nessa propaganda do PT. Eu ouvi o deputado dizendo que a inflação está controlada. Em que mundo você vive? Na sua apresentação, Vossa Excelência disse que a culpa pela crise fiscal é do governo Bolsonaro. Isso é mentira. Vossa Excelência não acredita nisso, ninguém acredita nisso. Mas vamos supor que seja verdade. Vamos supor que realmente a culpa foi do governo Bolsonaro, que deixou um superávit de 54 bilhões. Vocês já não tiveram tempo suficiente para colocar ordem na casa? Já não tiveram tempo suficiente para conseguir ajustar as contas públicas? Em 2023 nós vimos 230 bilhões de déficit, de prejuízo, de rombo maior da história. 2024, 11 bilhões. E isso só aconteceu, né, para mim, isso foi uma grande façanha, reduzir esse rombo de 230 para 11 bilhões. Só foi possível porque o governo começou a arrecadar muito mais, arrecadando muito mais com mais imposto. Só que o governo gasta muito mais do que arrecada. O governo hoje tem arrecadação histórica. 2,65 trilhões foi o que foi arrecadado em 2024. É a maior arrecadação da história. Só que, como nós já falamos, o governo arrecada muito, mas gasta muito mais. Desde o início do governo Lula, foram 25 medidas para aumento de impostos, aumento de alíquotas, majoração, a base de cálculo. Vou citar algumas aqui. Reversão de alíquotas de PIS, COFINS sobre grandes empresas. Tributação de fundos exclusivos e offshore. Proposta de aumento do imposto de renda sobre juros sobre capital próprio. Juro alto, inflação, desequilíbrio nas contas públicas. Mas a culpa é de vocês. A culpa é de vocês que tentam a todo momento equilibrar a conta pública pelo lado da receita. Onde já se viu isso? Tem que equilibrar pela despesa. Não pensa em fazer corte de gastos. Parece que está tudo bem. Parece que o senhor é ministro da Suíça. Parece que, de fato, vocês pintam um Brasil que não existe. Só que quem sofre lá na ponta não consegue dar essa risada. Então, assim, confesso, ficam exigindo de mim maturidade em diversos momentos, mas estão aqui, de fato, brincando de fazer política, pô. Estão brincando com a vida das pessoas. Afinal de contas, não são vocês, né? Que fala muito, né, sobre as pessoas mais necessitadas, quem mais vai ser impactado com isso, só que não está lá na ponta, para poder ver o preço de fato das coisas. E se fosse no governo anterior, estariam fazendo um alvoroço. Que problema, se seja A ou B, a coisa não está legal. E a coisa não está legal e quem sofre as consequências são, de fato, as pessoas mais pobres, mais necessitadas desse país. Agora, é simples mesmo ficar rindo aqui, ficar como se, não, tá tudo bem, tá tudo certo. São deputados ou empregados de marketing para poder ficar defendendo um governo a qualquer custo? Poxa, eu preciso provar aqui em algum termo técnico sobre como que está a economia. Tá de sacanagem, né? É só aumento de imposto. Esse governo até agora não apresentou uma medida de corte, ministro. Uma medida do tipo, olha, nós vamos ter responsabilidade aqui, é o dinheiro das pessoas, sabe? Isso aqui impacta outras vidas, não é só quem tá lá em cima, né? Falou-se do governo anterior, não vou nem citar aqui para poder falar como se estivesse polarizando, mas o governo anterior, você sabe muito bem o nome de quem é, deixou um superávit de 54 bilhões, ok? 54 bilhões. No primeiro ano de 2023, foram um déficit de 230 bi. O que aconteceu? É culpa de quem? É culpa do governo anterior? É sempre deles. Então, de 24 ou 26 anos de governo que nós temos desde 2002, né? 18 vocês governaram. A culpa de tudo é só do Bolsonaro. Poxa, tá de sacanagem, né? Não tem nenhuma responsabilidade suas. Porque, eu confesso, existem erros em qualquer instituição, porque todo ser imperfeito não vai conseguir criar uma instituição perfeita. Agora, vocês quererem sempre botaram-se aqui a culpa do INSS só no governo anterior. Engraçado, né? Aconteceu os problemas desde 2013, 2006, os relatórios. Quem era o presidente em 2013? Era PT, pô. 2013, PT. Aí eu te pergunto, então lá aconteceu, no Temer é culpa do Temer. Acontece na época do Bolsonaro, é culpa do Bolsonaro. Acontece no governo Lula, é culpa do Bolsonaro? Isso não faz sentido lógico.
O que eu peço, senhor ministro, de fato, todo ministro que vem do Lula aqui, enfim, é a mesma coisa. Você pinta um Brasil, de fato, inexistente. Eu só peço o seguinte, eu sei que não dá para poder contar com a boa vontade de vocês, porque, de fato, não há responsabilidade fiscal nenhuma. Mas vocês falam tanto nessa questão de não ser polarizado, não ficar defendendo só um lado porque tem que ser o certo a todo custo, mas vocês estão fazendo isso, poxa. Eu pediria um minuto de atenção. Eu tenho tido o ânimo de debater com os bolsonaristas. E eu não consigo debater. Em 2018, o Bolsonaro fugiu de todos os debates. Eu era candidato a presidente, estava no segundo turno. Ele correu de debater comigo. Agora aparecem aí 2 deputados, fazem as perguntas e correm do debate. É só para aparecer. Quer dizer, a pessoa fala, olha, agora eu tenho maturidade. Eu não sou mais aquele personagem. Agora eu sou um deputado para valer. Vou falar sério com o senhor. E aí corre daqui. Ele não quer ouvir a explicação. Ele quer ficar com a dele. Ele quer ficar com o argumento dele e não quer ouvir a explicação. Ele não quer dar a chance do diálogo, fazer ele mudar de ideia. Esse tipo de atitude não é bom. Eu venho aqui com espírito público, venho com dado oficial, venho com PECs e leis complementares que vocês aprovaram para debater. Agora, esse tipo de atitude de alguém que quer aparecer na rede falando sério e corre sempre que o embate vai acontecer, estou perdendo aqui 1 minuto para esse desabafo, porque é um pouco de molecagem, sabe? Isso não é bom para a democracia. Então, já que eles não estão aqui, quem sabe vocês mandem o recado para o Nicolas e para o Jordi, aprender um pouco das contas públicas brasileiras. Vamos começar a falar sério aqui, né? Em 2022, eles estão alegando que teve um superávit primário. Por favor, doutor, ouça. Em 2022, o Jordi e o Nicolas falaram que teve superávit primário. A que custo? Vamos lá. O Bolsonaro deu um calote nos governadores. Tomou o ICMS sobre combustíveis dos governadores com a promessa de pagar. Quem pagou foi o governo Lula em março de 2023. 30 bilhões de reais. 30 bilhões de reais que o governo Lula, o presidente Lula, teve que pagar em março de 2023 para indenizar os governadores da barbeiragem do governo Bolsonaro no ano anterior, que para baixar o preço da gasolina artificialmente tomou esses 30 bi dos 27 governadores do país. Quem teve que pagar foi o governo Lula. Onde estava o seu Nicolas e o seu Jordi nesse dia? Não estavam aqui votando? Onde eles estavam? O superávit primário de 22 também se deveu ao calote de precatórios, que somado com o calote de 24, porque não estava no orçamento de 24, e nem no de 23, e nem no de 22, foram 92 bilhões a mais. Onde estava o deputado Jordi e o deputado Nicolas, quando o presidente Lula, em 2023, teve que pagar o calote de precatórios do Bolsonaro? O superávit de 22 também teve outras 2 razões. A barbeiragem da venda da Eletrobras vendeu na Bacia das Almas, uma das empresas mais importantes do Brasil, e depenaram a Petrobras com a distribuição de dividendo que superou 200 bilhões de reais num único ano de distribuição de dividendo. Queridos amigos e amigas, assim qualquer um faz superávit primário. Dando calote, vendendo patrimônio público, tomando dinheiro de governador? Esse é o padrão de qualidade econômica do governo Bolsonaro? Deve ser uma grande brincadeira o que o Nicolas e o Jordi falaram. Uma grande brincadeira. Isso não é sério. Isso não é correto. Querer fazer Bolsonaro passar como estadista, nós vamos ter vergonha há muito tempo do quadro dele estar na galeria dos presidentes da República. É um absurdo o que esse homem fez em 2022 para ganhar a eleição e perdeu. Vem falar de barbeiragem por causa de fake news de Pix, com o patrocínio das Big Techs para atingir 300 milhões. Não tem 300 milhões de pessoas no mundo que falam português? Olha, isso... Nós estamos aqui com gente séria. Todo mundo que falou aqui está procurando um caminho para o país. Está procurando fazer um encontro de contas, botar as cartas na mesa
Esse tipo de postura, esse tipo de molecagem de Nicolas e Jordi, que correram do debate, não vai adiantar. Quem sabe eles apareçam aqui ou ouçam essa gravação no YouTube, para ver se aprende um pouco de conta pública. É muito indigno esse tipo de coisa. Nós não vamos ficar vendendo patrimônio público para pagar dívida. Se você tiver que fazer uma alienação, é para aumentar o investimento do país. Presidente, você sabe que a nossa... Como assim? Espera aí que o... Aqui na Casa dos Deputados, Deixa... nós temos várias comissões... Alô, ô deputado, deputado, por favor. Ele deveria ter compromisso com a verdade. Ele deveria ter um mínimo de respeito. Tem um ministro de Estado aqui respondendo elegantemente todas as perguntas. Isso não é... O desrespeito é dele, partiu dele. Faz micagem aqui e vai embora. E não quer ouvir a verdade. O que eu falei daqui que é mentira, deputado? Desrespeito é mentir. Eu tô... Desrespeito é sair sem ouvir a verdade. Vou repetir para o senhor, já que o senhor está falando em nome dele. Venderam a Eletrobras uma vergonha, depenaram a Petrobras, deram um calote governador imprecatório. Assim qualquer um faz superávit, entendeu? Com respeito ao que eu falei? Não, repito para o eu senhor. estou falando em relação à molecagem, Assim só é isso. muito fácil fazer superávit com esse jeito e fugir do debate. Porque eu não estou vendo aqui a grandeza dele e a maturidade dele para ouvir a resposta. E eu estou afim do debate. Eu vim aqui, com humildade, expor os números da economia brasileira em respeito a esse parlamento, que eu não paro de elogiar. Mas não é essa postura que se espera de uma pessoa com tantos seguidores, em respeito até a rede social dele, deveria me ouvir e colocar a pergunta dele e a resposta minha, para que o país inteiro pudesse saber o que aconteceu em 2022. Será feito. Aí nós vamos crescer como país. Aí nós vamos crescer como país.